Alegremos-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Observe os pobres ao seu lado e ajude-os. Observe os pobres ao seu lado e ajude-os. Amados irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho deste domingo segue o Evangelho do último domingo. No domingo passado, falamos sobre ser um administrador fiel dos bens deste mundo. Ser um administrador fiel dos bens deste mundo. E uma das maneiras mais claras de fazer isso é usar estes bens para ajudar os pobres que estão ao seu lado, sabendo que Deus tem uma opção preferencial por eles. Deus não está contra o rico. Deus não está contra o rico, mas contra a maneira de adquirir, administrar e usar as riquezas que ele tem. Deus é contra a maneira de adquirir, administrar e usar as riquezas que ele tem. Nem toda pobreza é material, né? Nem toda pobreza é material. Pode também ser espiritual, intelectual, moral. Então não podemos dizer que não temos nada a oferecer a alguém. Da mesma maneira, não devemos fechar os olhos para os necessitados ao nosso lado. Não devemos fechar os olhos para os necessitados ao nosso lado. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta a parábola do rico que não tem nome e Lázaro, o pobre. Parábola do rico e Lázaro. De fato, irmãos, Lázaro é o único personagem de todas as parábolas de Jesus Cristo que tem nome. Lázaro. E Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajuda. Deus ajuda os pobres, porque por eles, pelos órfãos e pelas viúvas, Deus tem uma consideração especial. O homem rico da parábola se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Pode ser que ele tenha adquirido essa riqueza de maneira justa, através do trabalho duro. É muito bom, trabalho duro, é muito bom. E da bênção de Deus. Mas agora, o problema não é que ele estivesse vivendo bem. O problema não é que ele estivesse vivendo bem. Meus irmãos e minhas irmãs, o maior desejo de Deus é que vivamos bem. O maior desejo de Deus é que vivamos bem. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vivemos bem. O problema é que este homem
esqueceu completamente de Lázaro e não fez nada para ajudar uma pessoa que via todos os dias. Ele via Lázaro coberto de feridas, desejando matar a fome com o que caía da mesa do rico, mas não fez praticamente nada. Não fez praticamente nada para ajudar Lázaro, para ajudar o povo. Como Lázaro queria saciar a fome com aquilo. O rico foi punido por causa de pecado da omissão. O rico foi punido por causa de pecado da omissão. Não é o que ele fez que lhe colocou no inferno, mas o que ele deveria fazer. O que ele não fez. O pecado de omissão. Devemos ajudar os necessitados com o que Deus nos deu. O que Ele nos dá não é somente para nós mesmos. O que Deus nos dá não é somente para nós mesmos, mas para todas as pessoas pobres que Ele coloca ao nosso redor e também precisam do que nós temos. Os bens deste mundo são para todos e devem ser compartilhados. Você que tem mais, deve ser uma bênção para aqueles que têm menos ou para aqueles que não têm nada. Eu quero agradecer aqueles que estão partilhando seus bens por meio das doações para nosso Centro Social da Escolar, aqui em Serra, ajudando as crianças e as famílias carentes de nossos bairros. Muito obrigado. Que Deus os abençoe infinitamente. Amém? Amém. Comentando sobre esta parábola, São Ambrósio costumava falar o seguinte: quando você dá uma coisa ao pobre, você não está dando para ele o que é seu, mas está simplesmente dando de volta a ele o que é dele, pois os bens deste mundo pertencem a todos, não somente ao rico. É importante. Então, precisamos ser generosos com os bens materiais, talentos e habilidades com que Deus nos abençoou. Precisamos usá-los para encerrar o grande e injusto abismo que existe entre os ricos e os pobres em nossa sociedade. O homem rico, nesta parábola, não usava as riquezas dele para fechar o abismo que existia entre ele e Lázaro. E esse abismo, por Deus, permaneceu depois da morte, mas não mais a favor dele. Ele agora estava sofrendo enquanto Lázaro estava festejando com Abraão. Esta parábola também nos adverte contra egoísmo e ganância. Egoísmo e ganância. Mesmo na região dos mortos, esse homem pensou somente a si mesmo e sua família. Ele fez 2 pedidos a Abraão. Aqui
a quem chamou de pai, papai, pai, não sabemos que os verdadeiros filhos e filhas de Abraão são aqueles que fazem a vontade de Deus e têm misericórdia para com os pobres. As pessoas que fazem a vontade de Deus e têm misericórdia para com os pobres. O primeiro pedido do rico foi que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar sua língua. Grande ironia, né? Grande ironia. Para quem estava acostumado a grandes banquetes diários, bastava agora somente uma gota de água. Mas isso não era possível. Por quê? Por causa do abismo existido entre eles, o qual o próprio rico se recusou a fechar enquanto eles estavam na terra, negando usar o que tinha para ajudar o pobre Lázaro. Depois, o homem rico pediu a segunda coisa, que Lázaro fosse enviado aos seus 5 irmãos, e não a todo mundo, mas seu irmão. Egoísmo, ganância, para que eles não tivessem o mesmo fim. Apesar de seu egoísmo, Abraão respondeu dizendo que os irmãos dele têm a lei, Moisés tem a lei, e os profetas, para convencê-los de como agir, não precisando que alguém votasse da morte para fazer isso. Eles, os irmãos dele, deveriam ouvir os profetas e seguir os mandamentos de Deus na lei, colocando-as em prática todos os dias, ajudando os pobres ao redor deles. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6 diz: reparte teu pão com o faminto. Reparte teu pão com o faminto. E Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11 diz: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A lei e os profetas. É isso que devemos fazer para nos preparar para a vida depois da morte, para a vida eterna. Devemos observar os necessitados ao nosso lado e usar o que temos, aquilo com que Deus nos abençoou, para lhes ajudar a ter uma vida melhor. Uma vida melhor. Fazendo isso, irmãos, estamos fechando o abismo entre os ricos e os pobres e fazendo do mundo a casa de Deus, onde ninguém passa necessidade, como na primeira comunidade cristã de Jerusalém. Amor se demonstra mais em ação do que em palavras. Amor se demonstra mais em ação do que em palavras. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8.
quando compartilhamos o que temos, então estamos combatendo o bom combate da fé, para um dia conquistar a vida eterna. A vida eterna. Onde Lázaro e Abraão estão, como São Paulo diz na nossa segunda leitura de hoje. Meu irmão, minha irmã, em Cristo, observe os pobres ao seu lado e ajude-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.